Vamos dar início agora à videoaula da unidade 3. Nesta videoaula, nós vamos ver um pouco mais sobre os tipos de textos e gêneros textuais. Os tipos de textos ou tipologias textuais são definidas pela sua estrutura linguística, sua forma de organização, facilmente reconhecida pelas suas características principais. Elas são divididas em 5 tipos: narração, argumentação ou dissertação, descrição, injunção e exposição. Há ainda alguns autores que acrescentam outros tipos de texto, como dialogal ou poético. Vocês vão poder encontrar essas outras classificações em alguns outros textos. Mas nós trazemos aqui a classificação de Markowski, que define essas 5 classificações dos tipos de texto. Já os gêneros textuais, eles são definidos pela situação de comunicação e por isso eles são muitos. Dentro dos tipos textuais, que são limitados, nós encontramos os gêneros textuais que são ilimitados. Com o quadro que eu vou mostrar agora, com este quadro, nós podemos ver as características de cada tipo de texto e os gêneros textuais que se incluem nele. Observe então, as tipologias e os gêneros textuais que se incluem nesses tipos de texto. Então, na narrativa, no tipo de texto narrativo, nós percebemos qual é a característica, que ele liga-se à percepção de tempo, ele realiza-se por meio de verbos de mudança no pretérito perfeito e imperfeito e por expressões adverbiais de tempo e de lugar. Então, é quando uma história narrada inclui-se tempo, espaço, personagens, enredo. Então, essas são as características dos textos narrativos. Como exemplos de textos narrativos, gêneros textuais, nós temos os contos de fadas, fábulas, biografias romanceadas, romances, contos, crônicas literárias, sociais, esportivas, de diversas, charges, piada, notícias, reportagens, casos contados em rodas de amigos, desde que tenha essa estrutura, de um enredo, de personagens, de um tempo, de um espaço, que caracteriza essa narrativa. Na descrição, ou o tipo de texto descritivo, nós temos ali uma percepção do espaço, Nesse tipo de texto, ele permite ao leitor construir um retrato mental do que se está descrevendo. Ele possui uma estrutura simples, com o verbo estático no presente do indicativo ou no pretérito do perfeito do indicativo. Usa-se muitos adjetivos, advérbios de lugar e de modo, porque isso caracteriza o lugar, ou a pessoa, o espaço, o ambiente, enfim. Então, o uso de adjetivos ele é muito recorrente nos tipos de textos descritivos. Ele caracteriza uma pessoa, uma paisagem, um ambiente, um objeto, enfim. Onde a gente pode encontrar esses tipos de texto? Onde a gente pode encontrar essa tipologia textual? Em contos de fadas também, em poemas descritivos, em fábulas, em biografia romanceada, em romances, em contos, em crônicas literárias, em notícias, em reportagens, em casos contados em rodas de amigos. Mas olha, professora, são os mesmos das narrativas? Sim, muitas vezes os textos do tipo descritivo, eles estão presentes em outros tipos textuais. É uma passagem que a gente percebe lá que está descrevendo o personagem ou que está descrevendo o ambiente. Então, por isso que a gente encontra muito também nas narrativas ou nas dissertações. A gente percebe que esses gêneros textuais aqui, por exemplo, o conto de fadas, ele vai ter uma estrutura narrativa e vai ter também, ali, dependendo de como se constrói o texto, ele vai ter uma estrutura descritiva. Outra tipologia é a argumentativa, Argumentativa ou dissertativa. Ela liga-se ao ato de julgar e à tomada de uma posição. Realiza-se por meio de conectores lógicos, e a gente vai ver mais lá na frente, alguns conectores que fazem essa relação coerente, no texto. Predominam as sequências construtivas explicativas,
tem sempre muitas explicações, além de muitas relações. Expõe-se em ideias para convencer o leitor ou ouvinte de certos posicionamentos, ou seja, é uma argumentação, né? Então tem essa de convencer mesmo o leitor. Os gêneros textuais onde a gente percebe essa estrutura argumentativa são nos artigos de opinião, nas cartas de leitor, né, onde ele se posiciona, carta de reclamação, carta de solicitação, um debate mais regrado, um discurso de defesa, de advocacia ou de uma banca, né, um discurso de acusação, uma resenha crítica, um editorial, um ensaio. Todos esses gêneros textuais, eles apresentam uma característica predominante da argumentação. Então, por isso, eles se classificam como argumentativos dissertativos. A exposição, ou texto do tipo expositivo, ele é caracterizado pela intenção de facilitar a compreensão do leitor ouvinte através de informações que normalmente são feitas por meio de textos expositivos ou livros didáticos. Então, vai expor, vai apresentar o assunto, né? Pode ocorrer em trechos de afirmações e logicidades na ordenação de conceitos, entre outros aspectos. Então, eu vou apresentar um conceito, eu vou falar de determinado assunto, então eu vou expor, né? Gêneros textuais em que eles se presentificam em seminários, em conferências, numa comunicação oral, palestras, entrevistas com especialistas que vão abordar uma temática, né? Então a gente vai perceber que eles vão assim expor um assunto, um tema. Então, predominam também nas sequências explicitamente explicativas, nos artigos científicos, em notícias jornalísticas, em verbetes de enciclopédias, também em trechos informativos de outros gêneros, como romances, relatórios e cartas. Então a gente precisa ler o texto e perceber, aqui ele está fazendo uma exposição, está apresentando um conceito de determinada coisa. Não, aqui ele está narrando um fato, um acontecimento. Então é lendo o texto que a gente vai conseguir identificar essas características e classificar de acordo com a tipologia. E temos também o texto injuntivo, ou a tipologia injuntiva, né? Que são textos que se ligam com uma previsão de comportamento, por meio de enunciados que incitam a ações, né? Então ele se concretiza por meio de verbos no imperativo, aqueles que dão ordem, né? Ou de perguntas e expressões congeladas de cumprimento. Então, direto ou indiretamente, ele instrui ou orienta o leitor ouvinte, visto que como aquele que pode tornar uma decisão ou realizar algo. Então, os gêneros textuais típicos desse tipo de texto: os anúncios, né, uma peça publicitária, receitas culinárias, naquela parte lá onde, né, tem o como fazer, né, faça isso, bota aquilo, acrescente, né, regras de utilização, manuais, né, onde tem ali o passo a passo de como montar alguma coisa, ou uma regra de jogo que vai dando passo a passo de como jogar, né. Leis, guias, regras de trânsito, né, obrigações a cumprir, normas de conduta. Então tem essa característica injuntiva de dar ordens, né, de dar uma instrução. Então eles se classificam como textos injuntivos. Aqui eu trago um exemplo de um texto, né? Nós vamos ver como que essas diferentes tipologias, elas podem estar presentes em um único gênero textual. Esse aqui é um cartaz de uma campanha, né, de doação de sangue, né? E esse é um gênero textual, cartaz, né? Ele se apresenta de diferentes formas, né? Então ele tem uma intenção, né, de quê? De chamar, né, a população, né, tem um público-alvo, né, então a intenção é de chamar a população a fazer essa doação, e tem um contexto de comunicação. A gente percebe aqui que no título dele, doe sangue e salve vidas. Esse verbo, né, no injuntivo, esse doe, né, ele caracteriza o texto do tipo injuntivo. Então aqui nessa parte a gente percebe um trecho injuntivo.
Nessa outra parte aqui, ó, o Hemocentro de Ribeirão Preto, preocupado em oferecer um atendimento mais humanizado para os doadores de sangue, no ano de 2018, colocará em prática uma nova forma de recebê-los, buscando agilizar o tempo de permanência no local de coleta. Tá vendo? Como será? As coletas serão agendadas, previamente 150 doadores divididos. Então nós temos aqui um texto expositivo, um trecho expositivo, né, dentro desse gênero textual, porque ele está mostrando, né, está expondo como que vai ser ali o atendimento para essa doação de sangue. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nós já temos aqui um trecho descritivo. Ele descreve ali, ó, o cronograma. Então, quando tem assim muito cronograma, né, um passo a passo, a gente vê uma descrição, ó. Às 7 horas, 30 doadores agendados, às 8, às 9, às 10, às 11, às 11h30. Então, nós temos aqui, ó, uma descrição de como que vai ser esse atendimento. E embaixo também, ó, agende um horário e doe, e um número de telefone, mais um trecho onde a gente percebe ali a injunção. Então perceba, em um gênero textual, a gente observou diferentes tipos de textos. Mas o que predomina? A gente pode classificar então esse texto como o quê, professora? Como injuntivo, como expositivo, o que é? A gente percebe o que há de mais recorrente, o que predomina, e então a gente vê que tem mais, né, os trechos injuntivos, então a gente classifica essa propaganda como, esse cartaz, né, como injuntivo, porque predomina nele os trechos injuntivos. É isso, pessoal. Assim como os outros exemplos que apresentei no livro digital da disciplina, este exemplo demonstra que os gêneros textuais têm uma apresentação instável, flexível e que nela pode conter diferentes tipos de textos. Por isso também que pode ser difícil definir o tipo de texto de um gênero, assim como acontece em narrativas com longos períodos descritivos ou dissertações com partes narrativas, descritivas e expositivas. Isso é muito comum. O importante, como eu disse, é identificar o que predomina, o que é mais evidente em um texto para podermos classificá-lo segundo as tipologias. Com uma leitura atenta, é possível identificar. Nas atividades relacionadas a esta unidade, você terá a oportunidade de consolidar esses conhecimentos. Qualquer dúvida, esclarecimento, entre em contato com o seu tutor. Com certeza ele vai te ajudar. Bons estudos!